Olá, seja bem-vindo à Jovem Pan 88,7 FM e também você que nos acompanha no YouTube Jovem Pan Blumenau. No papo de hoje aqui nós vamos receber o fotógrafo Caco Valdrich para falar sobre o seu livro Os Quatro Elementos e Oito Direções, um livro que está sendo lançado nesse mês de abril? Maio. A gente tá em maio já? Já. Meu Deus do céu, desculpa, gente. Maio. Eu achei que eu ia falar errado, maio. Olá, seja bem-vindo à Jovem Pan 88,7 FM. Você que também acompanha pelo YouTube Jovem Pan Blumenau. E no episódio de hoje nós vamos conversar com o fotógrafo Caco Valdrich para falar sobre o seu livro, o lançamento Os Quatro Elementos e Oito Direções, que está sendo lançado nesse dia 27 de maio aqui na cidade de Blumenau, no Blue Livro, lá no Shopping Parque Europeu. E recebemos aqui no estúdio para conversar um pouquinho com o fotógrafo sobre o livro, mas sobre as experiências que esse livro traduzem na vida dele, mas podem levar para o dia a dia das pessoas que tiverem acesso à literatura e às fotografias. Caco, seja bem-vindo à Jovem Pan. Eu que agradeço, cara. É uma honra, né, poder estar aqui sendo entrevistado por você, né, sabendo da tua trajetória, da tua família, né. Eu acho que o mais importante de tudo é poder estar aqui vivenciando tudo isso e podendo contar um pouquinho da minha vida, da minha cultura, né, dos momentos que eu passei na minha vida, desses 30 anos de carreira. Acho que o livro ele é uma somatória de tudo, né? Uma somatória de fotografia, de química, de física, de biologia, de espiritualidade, né? E os quatro elementos, acho que a gente possui isso, né? Água, fogo, terra e ar, né? Então o corpo, o espírito, o sangue e a respiração que nos fazem viver dia a dia. E as 8 direções são os caminhos que eu percorri durante esses 30 anos para poder então fotografar dentre os mais de 5 milhões de cliques que eu já tenho na minha carreira. Caco, quando a gente fala de Valdrich, a gente que é de Blumenau, a gente sabe que é uma família tradicional da fotografia. E o fotógrafo Caco Valdrich, qual é a essência, qual é a origem, qual é a sua história, não traduzida nos livros, mas traduzida na família e na sua formação? O meu pai teve comércio de material cinematográfico durante 40 anos, né, aqui em Blumenau. E eu comecei muito jovem, ali com 11 anos de idade, observando meu pai revelar fotos preto e branco. E aquilo me fascinou, porque a fotografia, eu venho da fotografia arte. Então, aquele quartinho escuro com aquela luzinha vermelha, e meu pai revelando os negativos, fazendo o banho das fotografias, isso me fascinou desde criança. Então, dali eu comecei a acompanhar os meus tios, os meus primos, que também trabalhavam já com fotografia naquela época. O Cine Foto Carlos, na verdade, foi um berço de grandes talentos fotográficos. E ali eu comecei a frequentar aniversários, batizados, festas, eventos, né? E comecei a trabalhar a não só trabalhar com fotografia, mas também a amar a fotografia de uma forma diferente. Então, eu falo ainda hoje em dia para os meus clientes, eu sempre, quando faço um clique, eu coloco um pouquinho do meu sentimento, do meu coração na ponta do dedo, toda vez que eu aperto um dos botões. Então, assim, eu quando jovem, e a fotografia em si, ela me despertou para vários nichos de mercado. Eu lembro que na faculdade, na FURB, eu ganhei 8 prêmios de talento universitário em fotografia. E a professora começou a olhar para mim de uma forma diferente. Ela disse, cara, tu tem um talento diferente para fotografia. Eu acredito que isso já esteja no meu DNA, Neto. E não querendo me vangloriar, mas eu acho que talvez o amor que meu pai colocou na sua profissão, ele provavelmente deve ter repassado isso através dos DNAs, né? E eu acredito que isso também deva ter entrado dentro de mim de uma forma diferente, como arte realmente, que a fotografia é, né? Que a fotografia vem da pintura, e eu sempre fui fascinado pela pintura.
E a fotografia, como o nome em grego já diz, que é fotografia, né? Escrita da luz. Sem luz você não faz nada. Então, eu acho que isso me deu um grande incentivo para procurar novos caminhos. E eu só comecei realmente a contar os meus anos de fotografia depois que eu assinei a minha carteira de trabalho. Antes disso, eu acho que foi um aprendizado, mas o meu começo já vem de mais tempo. Então, com 20 anos, assinasse a carteira de trabalho. 20 anos eu assinei minha carteira de trabalho. E aí, dessa vocação para fotografia, como é que foi a tua trajetória de passar? Que agora, quando a gente começa a ler e olhar o livro dos 30 anos de trajetória, a gente sabe que tu teve um foco na questão dos 4 elementos, das 8 direções, como desse uma brifada sobre o que é o espírito humano, dessa presença dos 4 elementos, e das direções que te levaram a conhecer o mundo e registrar o mundo pela fotografia. Mas com 20 anos, qual era a perspectiva que tu tinha de fotografia e o que tu imaginava? Porque normalmente quando a gente pensa, e aí a gente lembra, principalmente da fotografia analógica, a gente acaba registrando momentos das pessoas, muito de festa e muito a foto para documentos. Como é que foi essa tua evolução de uma atividade profissional corriqueira, de rotina? Não estou dizendo que é óbvio que todo evento ele acaba tendo uma dinâmica diferente, mas um evento é um evento. E vou dar o exemplo, eu que fui no Cine Foto Carlos, fui algumas vezes para tirar foto 3x4. Então, e o outro ponto é como tu avalia também essa evolução tecnológica da fotografia. Que falasse de uma questão de revelar a foto, revelar o filme, usar o fixador, o revelador, para uma foto hoje que é digital. Neto, eu peguei praticamente a transição toda da fotografia, né? Desde a época que meu pai começou a revelar a foto preto e branco, até o processo colorido, quando se mandava o filme revelar no Panamá, e demorava-se 15 dias, 30 dias para poder receber o filme de volta. Depois da revelação, quando você entregava ela às 8 horas da manhã, pegava às 6 da tarde. Depois com a fotografia em processo Sherlab, que era 1 hora, né, que virou uma febre na fotografia. E foi uma época muito, muito boa para o meu pai. Mas assim, não foi muito diferente, porque como eu trabalhava na loja e a gente fazia muita foto 3x4, fazia foto de estúdio, captava casamento, aniversários, eventos em si, e eu fazia comunicação social na época na FURB, e a faculdade começou a me abrir novos horizontes. E eu fui surfista profissional também há muito tempo, né? Então eu lembro que eu ganhei um campeonato de surf. E eu fui para o Havaí, ganhei uma passagem para ir para o Havaí. E eu nunca tinha saído nem para ir para o Paraguai, cara. Né? E botei a prancha embaixo do braço e fui para o Havaí. Fiquei lá. E os americanos me abriram muito a cabeça em termos tecnológicos, né? E eu comecei a observar que realmente a fotografia ela poderia me levar muito longe. Mas eu ainda não tinha ideia do que poderia vir pela frente. E eu observei que a fotografia passou por um processo de transição muito grande. E eu falava para meu pai, um dia, pai, a fotografia vai estar na palma da mão. A gente vai filmar, a gente vai bater foto, a gente vai conversar, ela vai ser telefone, ela vai ser DVD, eu ainda falava. Vai ser tudo, né? A gente estava numa época de VHS, passando de VHS para DVD. Então vai ser tudo de uma vez só. Mas não tinha ideia do telefone celular. E lá nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa com um telefone celular. Ainda era um telefone super grande, assim. E era um telefone diferente. Era um telefone militar. Então, eu pensei comigo, um dia isso vai diminuir e vai ficar na palma da mão, como eu já tinha conversado com meu pai, já tinha dado, digamos assim, um parecer. Mas o meu pai não acreditou muito em mim naquela época. E ele achava que a fotografia ainda ia ter um processo mais longo de trabalho. E a Kodak já tinha a câmera fotográfica digital, mas não apostava na tecnologia. E aí a Sony entrou no mercado e roubou a cena. Então as primeiras máquinas fotográficas, as Mavica, que eram com disquete de 258,
você batia 2, 3 fotos, né? Já tinha que trocar o disquete na época, porque a capacidade de armazenamento era muito pequena. Então, o meu pai, ele não acreditou nessa tecnologia, e a Sony entrou e você vê o que aconteceu hoje, né? Então, assim, o salto tecnológico foi muito grande. De 1993, da época que eu fui ao Exército, em 96 eu fui para o Havaí. Em 98 já tinha a primeira câmera fotográfica digital, né? Na verdade, em 93, nos Estados Unidos, na Europa, você já tinha câmera, mas no Brasil não. O Brasil sempre demora... Eu sempre digo que a gestação do Brasil, ela demora sempre 10 anos depois de sair na Europa ou nos Estados Unidos, é que chega no Brasil. Hoje a tecnologia, por causa da informação, está muito mais rápida, mas antigamente não era assim. Então, assim, eu sou de uma época que eu conversava no telefone, quando eu ganhava um campeonato de surf, eu ligava para minha mãe do orelhão, né? Hoje você manda um WhatsApp, né? Então a tecnologia, ela deu um salto muito grande em pouco tempo. E a maioria dos donos de lojas de material cinematográfico não acompanharam essa tecnologia. Então, assim, hoje a visão que eu tenho, e na época, a minha forma de pensar, ela ainda continua a mesma. Porque eu ainda acho que a tecnologia, ela ainda vai evoluir muito, principalmente agora com a inteligência artificial. Mas a essência do fotógrafo, ela não vai mudar. E talvez seja esse o grande ponto que fez com que eu tivesse a possibilidade de continuar na profissão que meu pai me deu. E graças a ele, hoje, né, eu trabalho com fotografia, mas a oportunidade que eu tenho hoje com fotografia, o leque de opções que ela me traz, em nenhum momento eu esqueci da minha essência, nem da minha raiz, da onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. Isso eu deixo bem claro. Agora, o que vem pela frente, eu não sei te dizer. Eu acho que a tecnologia, ela, com a inteligência artificial, a gente está vendo muita coisa acontecer sem saber o dia do amanhã, né? E eu vi isso nas viagens que eu fiz, né? Eu fui para lugares que não estavam programados no meu mapa. Como que eu cheguei? Não sei, eu só fui. Então existe uma força motriz muito grande no universo que fez com que isso acontecesse. Como que tu explica? Não sei te dizer. Desse ponto que eu queria perguntar. Quando falas de 8 direções, norte, sul, leste, oeste e os outros pontos cardeais assim, da bússola, o que queres dizer? Aí eu ia te perguntar, onde a fotografia ela te levou? Porque a gente fala de uma profissão que ela pode se restringir a uma localidade, de ter um ponto, fazer essa questão documental e documentar também eventos de outras pessoas, eventos corporativos, pessoais, registros de pessoas, mas você foi além disso. Quando é que deu o clique que a fotografia podia te levar a outros lugares, profissionalmente e artisticamente? O clique, acho que a mudança de chave foi em 2013. Quando eu fui viajar e eu vi um drone pela primeira vez, né? Mas um drone de verdade, porque em 2011 eu já tive o primeiro contato com drone através de informação, internet e tal. Em 2012 eu comprei um que a gente soltava e não sabia se voltava, né? Então, em 2012, então, a gente foi fazer uma viagem, fui para Ilhas Maldivas, fui para Monte Roraima. E lá no Monte Roraima eu comprei uma aeronave e levei ao Monte Roraima para fotografar o Monte Roraima. E ali foi o clique. Ali eu vi que a minha fotografia ela podia ter um olhar diferente, porque eu não era apenas um piloto de drone. Eu era um fotógrafo que utilizava a ferramenta drone para fazer as suas fotografias com perspectivas diferentes. E ali foi o clique. Ali, depois eu acabei indo para as Maldivas e logo depois que eu fui para as Maldivas eu fiz a exposição fotográfica em Miami, no Art Basel, e logo depois eu ganhei a foto do ano e aí dali não parou mais. Ali a coisa começou a caminhar de uma forma que eu até hoje eu ainda até às vezes eu fico me perguntando, né, como é que isso pode acontecer num período tão curto de tempo, sem eu ao menos ter pensado nisso, sem eu ter cocriado isso, porque em nenhum momento eu joguei isso para o universo.
o universo simplesmente foi me conduzindo dessa forma. E você me perguntando como que eu tive esse clique, eu simplesmente não sei te dizer. Foram eventos que acabaram acontecendo, que foram dando, digamos, abrindo novas lacunas no meu cérebro e que me fizeram, digamos assim, a ter a possibilidade de observar novos horizontes. Talvez seja essa a nomenclatura. Então, e me levar para lugares assim que eu nunca imaginei, talvez um dia, que fosse conhecer. E dentro desse ponto, assim, da fotografia, o que te leva a escolher um local, a uma ida, a um ponto, para ir tirar uma foto, assim, o que... É feito uma pesquisa, né? Eu sou um cara que eu gosto de ler muito, né? Então, eu sempre digo que o fotógrafo, Neto, ele é feito dos livros que ele lê, dos filmes que ele viu, das novelas que ele vê, dos programas de televisão que ele vê, né? Das experiências profissionais, positivas ou negativas que ele tem, das pessoas que ele conhece, das namoradas que ele teve, das experiências amorosas, emocionais, positivas ou negativas. Então, o fotógrafo, ele é uma enciclopédia de experiências surreais que ele teve na sua vida, e essas experiências fazem dele um resumo, uma somatória dessas vivências, e aí, com essas pesquisas, né, com essas experiências, você vai acabando descobrindo coisas, aparecem coisas para você preditivas, coisas que você às vezes nem pensa, ou talvez às vezes só pensa, ou fala, ou conversa, ou aparece uma pessoa como amigo, né? Por exemplo, eu tenho um grande amigo que foi presidente do Bradesco, o Otávio, e o seu Munhoz, que foi vice-presidente do Bradesco. O seu Munhoz foi o cara que patrocinou a minha primeira exposição fotográfica internacional. Mas eu conheci ele num desfile da Oktoberfest, através do Planeta Péia. Então, assim, eu me apresentei a ele, ele me viu trabalhando com drone, e ele falou: cara, você é muito profissional no que você faz. Eu montei um videoclipe, mandei para o Bradesco observou, viu o meu trabalho, e eu disse: olha, tem uma exposição assim, mas eu não tenho recursos para ir. E não consigo montar um projeto a tempo hábil para que a Lei Rouanet me patrocine, né? Ou que eu consiga encontrar parceiros e empresas que consigam entrar num projeto desse. Ele falou: não, o Bradesco vai te patrocinar. E isso foi desde 2013, né? Foi a primeira vez que eu prestei um serviço para eles, e eu até hoje estou com o Bradesco, né? Até hoje eu presto serviço para o Bradesco. Então, assim, eu criei um laço emocional e profissional com uma empresa, um banco, talvez hoje seja o maior banco do Brasil, né? E tenho amigos lá hoje, né? Estive lá antes de ir à Áustria, eu sentei com o Otávio, sentei com o Marcelo Noronha, que são meus amigos, né? Eu sento, converso com eles pessoalmente, né? Então as pessoas, os funcionários me tratam super bem, me conhecem, já sabem quem eu sou. Quando precisam de alguma coisa em Santa Catarina, já sabem que podem contar comigo. Então, assim, eu virei uma referência para eles em termos de fotografia, vídeo e marketing. Dentro disso, para onde hoje a fotografia te levou? Hoje o que ela fez explorar, conhecer desse mundo e esses registros? Em termos profissionais? Em termos profissionais e pessoais, porque eu acredito que na própria questão pessoal, às vezes, deve ter alguma provocação de algo que tu viu e tu assim, pô, eu preciso registrar isso com meus olhos, com meu olhar. Cara, provocações tem muitas, né? A gente vive num mundo de desigualdade social muito grande, né? A fome, a pobreza, a miséria, né? É uma coisa que toca muito meu coração, né? Os povos originários também, os indígenas, são algo que me chama muita atenção também, da forma como são tratados no Brasil, né? Eu já morei dentro de uma aldeia indígena, né? Então, conheço bem, assim, a vida deles, mas eu vejo, assim, também um lado social muito bacana por parte da fotografia, porque ela te leva a conhecer coisas novas, a te mostrar caminhos diferentes e tu observar também esses caminhos
com um olhar diferente, porque o fotógrafo ele olha sempre com um olhar diferente, né? Eu sempre converso, quando eu falo da minha vida para as pessoas, eu falo que os meus olhos são as janelas da minha alma. Então tudo aquilo que tu cocria, tudo aquilo que tu pensa, tudo aquilo que tu observa ao teu redor, tu pode fazer isso acontecer, né? De olhos fechados você cocria isso e na tua realidade, no teu dia a dia, tu podes fazer isso acontecer. Em âmbito profissional, eu acho que em termos de fotografia aérea, em fotografia corporativa, eventos, todas essas experiências que eu tive, em todos os lugares onde eu passei, eu carrego um pouquinho desses lugares para dentro de mim. Então, toda vez que eu vou fazer uma fotografia, eu vou prestar um serviço para algum cliente, eu coloco essa somatória de todas essas vivências e apresento para o cliente toda essa responsabilidade de poder dizer a ele: a sua imagem é o nosso negócio. Isso eu deixo bem claro. Então, assim, o Caco não é apenas um fotógrafo, ele é um cara que vai olhar hoje pro Neto e dizer: Neto, a gente precisa de uma roupagem nova para ti, pro teu estúdio, né? A gente precisa dar um ar diferente, a gente precisa fazer um vídeo, a gente precisa fazer uma fotografia, a gente precisa evidenciar, mostrar isso aqui de uma forma diferente, para que o cliente veja que eu não sou apenas uma pessoa que vem aqui e aperta um botão. É um cara que veste a camisa e diz: o que eu vou fazer para ti era a mesma coisa que se fosse meu, eu faria para mim. Alguma coisa nesse sentido. E, Caco, quando hoje a gente tem essa tecnologia, os celulares, como você falou, eles registram fotos, como é que você vê essa questão da popularização da fotografia e das possibilidades hoje que todo mundo pode tirar? A gente falou se a gente olhar há 20 anos atrás, o custo de uma fotografia era muito elevado. Uma era comprar uma máquina, por mais que tinham máquinas acessíveis, outra era comprar o filme e o outro era a revelação. Era todo um processo. E aí, vai me corrigir, mas acho que tinha filme 12 poses. 12, 24 e 36. Isso. E como é que você enxerga, você aí como profissional e artista, essa popularização? Ela foi algo saudável? Eu acho que as pessoas começaram a valorizar mais a fotografia e o registro ou banalizar? Banalizar. Antigamente nós tínhamos ali um filme de 12, 24 e 36. Tínhamos o filme preto e branco, tínhamos o filme colorido, tínhamos revelação, tínhamos ampliação. Você sabe muito bem, seu pai tem os álbuns de fotografia em casa que eram fotografados, né, do seu avô, dos seus tios, né, da sua família. Então, tinha-se, naquela época, um costume familiar de fotografar o seu aniversário, fotografar o seu casamento, né, revelar, fazer o álbum, né. Perdeu-se um pouco, digamos assim, dessa curiosidade de ver como a foto ficou, né. Hoje o celular, você tendo ele na palma da mão, ficou tudo muito imediato, né? Tudo muito fácil, né? Então, assim, eu acredito que isso também prejudicou um pouco o mercado, porque hoje qualquer um tem um telefone celular na mão, qualquer um se intitula como fotógrafo e não tem esses processos todos que a gente tinha antigamente. Diminuiu, talvez, o custo, mas aumentou a futilidade. Então a gente percebe muito isso nas redes sociais. Então hoje você vê uma boa fotografia no Instagram com 10, 15, 20 curtidas. Você vê uma menina de bunda de fora com uma dancinha ganhando 1000 curtidas. Então, assim, cadê a arte? Né? Então, assim, a rede social, ela veio, ao invés dela vir para ajudar, ela veio para atrapalhar. Com a inteligência artificial ficou pior ainda, né? Então, é nesse momento que eu digo para ti, aonde isso vai parar? Aonde isso vai nos levar? Porque pela cultura, pelas culturas antigas, Tartária, Lemúria, Mu, Atlântida, o mundo teve um reset. Nós já tínhamos naquela época tecnologias de carro elétrico, telefone celular, tomografia computadorizada, nós já tínhamos. Inclusive isso está registrado nos anais da história. Lógico que isso não são documentos e arquivos que estão
assim, de fácil acesso para qualquer pessoa. Você vai ter que pesquisar muito para poder achar essas informações. Mas para quem estuda isso, e eu sou um estudante desse tipo de informação, não olhando para o lado da teoria da conspiração, mas sim para as evidências do tempo, nós já tínhamos isso. E o homem em si, ele não soube domar o seu próprio ego. E eu acho, Neto, que a gente está indo para o mesmo caminho. A nossa civilização, o povo em si, as pessoas, elas não se preocupam mais com o ser humano em si. Elas se preocupam com a vaidade. Elas se preocupam com o ego. Quantas curtidas eu tenho? Ah, mas o Neto não curtiu minha foto. Não falo mais com o Neto. Até que ponto a gente vai chegar em relação interpessoal e intrapessoal? A gente observa crianças com telefone celular na mão, com 2 anos, 3 anos de idade. O pai colocando o telefone celular, o tablet na mão, para tomar o tempo da criança. Então a gente não vê mais a criança correndo de pé no chão, brincando de pega-pega, de esconde-esconde. Perdeu-se a facilidade que a gente tinha de fazer amizades. Eu lembro, eu criança, morava no bairro Boa Vista, né, o lugar onde eu me criei por um bom tempo. Eu tive uma infância maravilhosa, cara, né? A gente não tinha telefone celular, cara. Então a gente brincava das 7 da manhã, eu estudava, né? Óbvio, tinha que estudar, mas a gente brincava o dia inteiro e só voltava para casa na base da chinelada. Que eu ainda brinco com os meus amigos. O meu primeiro drone eu vi com 4 anos de idade. Foi quando a minha mãe tirou uma chinela havaiana e aqui, ó, jogou chinela havaiana, aquele chinela havaiana veio e bateu na minha bunda, né? Então hoje em dia eu vejo assim um povo, um mundo muito mimizento, assim, sabe? Uma coisa muito engessada. Eu não sei te dizer até que ponto essa nossa conversa pode ir, porque ela é muito longa nesse ponto, mas eu vejo assim um caminho sem volta, né? Que perdeu-se os valores verdadeiros da família, os valores verdadeiros. Hoje você senta numa mesa ao meio-dia, tá a mãe e o filho, e a filha está com o telefone celular, almoçando com o pai e com a mãe. Deus me livre se isso acontecesse na época que eu fui criado. Meu pai só olharia de canto, né? Ele não falaria nem 2 vezes, né? Então, assim, a educação passou por um processo muito difícil. Acho ainda que uma boa porcentagem da culpa estão também nos pais, né? Que tiveram essa educação também, né? E não que eu queira retroceder no tempo e nos processos. Eu acho que os processos, eles são válidos na vida da gente, mas eu acho que tem muita coisa que precisaria ser repensada. Dentro desse ponto que apontasse ali, da questão sobre as pessoas curtirem, eu digo, aproveitar o momento do registro da fotografia, na análise que a fotografia hoje está banalizada, que as pessoas tiram vários cliques, olham imediatista. Antigamente a gente tinha a questão da revelação. Óbvio, o mundo digital da fotografia no celular, na câmera digital, tá aí e vai para um HD. A tua recomendação é que as pessoas elas revelem essas fotos? Eu acho que sim. Porque eu não, tenho quase certeza de que daqui a 2 anos nós vamos ter um reset. Eu não sei se chega a esse ponto, né? Mas nós vamos ter um reset de internet e no processo de luz também, né? Então, o planeta vai passar por uma transformação. Não sei te dizer até que ponto, mas eu já venho sentindo essas mudanças energéticas e a gente não está muito longe de que isso aconteça, né? Até bem que ontem eu ainda falei para um amigo meu, eu acho engraçado, o homem foi à lua, foi feito 15, 20 fotos. A menina vai no restaurante e faz 1.200, né? E posta na rede social. Então, para tu ver o comparativo, né? Dos tempos diferentes, da importância dos acontecimentos, dos eventos, né? Porque um é o homem à lua, né? E a outra menina no restaurante batendo uma foto, uma selfie em si. Então, assim, ó, se hoje fosse para eu te dar um conselho, eu não só revelaria as fotos, né?
mas eu tiraria da nuvem também. Eu colocaria essas fotografias em um HD e manteria esses HDs muito bem armazenados, né? Porque a possibilidade de perda disso será muito grande. E a gente não está muito longe disso acontecer. Perfeito. Caco, dentro disso a gente fez uma discussão sobre trajetória, sobre visão filosófica da fotografia. Mas dia 27 de maio está aí e a gente tem o lançamento do livro Os 4 Elementos e 8 Direções, que é um compilado, óbvio, a gente sabe que é um pedaço dessa tua trajetória de 3 décadas de fotografia profissional. Mas quando tu teve que decidir sobre fazer um livro e escolher sobre uma temática dentro desses 30 anos, como é que foi esse direcionamento que teve de fazer essa escolha e por quê? Neto, eu queria muito poder fazer uma biografia minha. Mas eu acho que uma biografia ela não pode ser escrita pelo próprio autor. Ela precisa ser terceirizada. Então, eu pensei comigo, aonde é que eu vou, de que ponto eu vou partir para escrever o meu livro? Então foi aí que eu decidi nos 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar, que eram elementos que já faziam parte da minha história, do meu momento, o meu sangue, a minha respiração, né? O meu espírito e meu coração. Eu acho que isso tudo foi planejado inconscientemente e por momentos de reflexão através de leituras e através de experiências que eu tive como pessoa, profissional e pessoal. Elas acabaram brotando na minha vivência, no meu dia a dia. E como eu já tinha um sonho de escrever o livro, ela só veio a, digamos assim, a mostrar realmente para mim que esse seria o caminho. Então, os caminhos que me levaram, a bússola é uma coisa que é o nosso GPS, né? É o nosso GPS natural. Os caminhos que a gente percorre. Então, assim, eu colocar 4 elementos e 8 direções, se eu disser para ti que esse nome veio quando eu estava dentro da água surfando, tu não vais acreditar. Mas isso foi um insight quando eu estava dentro da água. Pô, eu preciso escolher um título para o meu livro. Qual vai ser? E aí uma voz ecoou dentro de mim e me disse: 4 elementos. Tu está dentro da água. Tu está respirando o ar. Tu está vendo o calor do sol, né? E tu está vendo a terra do outro lado. Então, assim, aquilo ali foi uma inspiração para dizer, então, pô, os 4 elementos. E aí, os caminhos que tu percorreu. Ou que tu podes vir a percorrer ainda. Então, foi, digamos assim, um insight que eu tive naquele momento e é onde me deu esse título do livro. E tá aí, ele hoje, pronto. Nasceu. Agora ele já está querendo pule, já quer mamar, já quer engatinhar, né? Agora vem outro processo. Quando fala de 8 direções, estavas contando para nós aqui que a fotografia ela te leva para algo surpreendente e para conexões imagináveis. Contasse de um episódio que estavas no Chile e que fosse para fazer um registro num vulcão e que conexões acabou te levando a fotografia, assim, tanto eu digo de conhecer pessoas, conhecer lugares e também questões profissionais. Eu fiquei num hostel e nesse hostel tinha uma menina que ela estava como gestante, estava grávida de 7 meses. E ela perguntou para mim se eu faria, talvez, umas fotos dela, né, na praia com o marido, gestante. Tudo bem, vamos fazer. E por incrível que pareça, essa menina indicou o meu trabalho para um dono de um hotel, de uma rede de hotel relativamente grande. E eu fiz fotos de drone e fiz fotos, fiz vídeos. Lá eu conheci o guia que me levou até o vulcão. E de lá eu já fui fazer um outro hotel, que era o segundo hotel dele. Nesse segundo hotel, tomando café da manhã, eu encontrei um português que trabalhava
no governo de Portugal. Todas as obras, ele era engenheiro do governo de Portugal, então todas as obras que eram feitas em Portugal, era ele o responsável. E através dele, nós fomos fazer o deserto Atacama. Então, assim, as histórias, elas se convergem em uma coisa só: o relacionamento pessoal que tu tens com as pessoas. E esse relacionamento, ele pode ser tanto pessoal quanto profissional. Tu vais colocar isso na tua balança e tu vais ver aqui o que tu acha que é bacana e o que não é bacana para tu fazeres. Então, assim, eu fui para o Chile com um valor na carteira e voltei de lá com um valor muito maior, né? Então, essas conexões é que eu não consigo te explicar como que elas acontecem, mas elas acontecem. De uma forma ou de outra, eu co-criei isso. De uma forma ou de outra, eu tive a possibilidade de conhecer essas pessoas, de fazer isso acontecer e, ao mesmo tempo, ter a honra, eu chamo de honra, de conhecer cada uma dessas pessoas, conviver com elas, descobrir um pouquinho delas e elas em si me ensinarem também. E eu acho que esse é o grande segredo da vida, porque eu não estou aqui com o Neto apenas relatando aquilo que eu passei na minha vida, na minha trajetória. Estou aqui aprendendo com o Neto. A cada pergunta que o Neto me faz pensar de uma forma diferente, me faz mostrar algo que está escondido dentro de mim, que em forma de palavras e gestos eu tento realmente repassar. E obviamente para quem está em casa, às vezes fica difícil de entender. Poxa, mas como é que ele conseguiu fazer todas essas conexões? Né? Eu cheguei a uma conclusão de que o universo você não prende nada, você solta. Você joga para o universo. E se você for merecedor, o universo vai te mandar isso de volta. Então você só precisa ter um entendimento. Quando você aprende a soltar as âncoras, os navios saem do porto. Quando você coloca a âncora, o navio ele não foi feito para ficar no porto. Ele foi feito para navegar. Então eu tenho mais ou menos uma ideia de que a mente humana e o relacionamento pessoal do ser humano e profissional também tem que ser assim. Você tem que saber soltar. Obviamente saber as suas limitações, até onde você pode chegar, mas você precisa aprender a soltar. Quando você solta, você recebe. Isso é uma fórmula matemática do universo. Não me explica como é que isso acontece, mas eu sei que acontece. E aí, sobre a seleção das fotos, como é que foi essa curadoria? 2 anos eu demorei para fazer a curadoria, foram 186 mil arquivos, que precisariam chegar aí a 80 fotos. Dessas 80 eu garimpei e foi difícil, foram noites em claro, foram revisões e revisões, né? Eu sempre brinco com o diretor artístico do projeto, né? O diretor de arte do livro, que foi o Eduardo da editora Eureka. Ele teve muita paciência comigo, porque eu mandava para eles, não, mas pô, essa foto não ficou legal, e trocava, mandava outra. Não, mas essa aqui não gostei, mandava outra. Pô, Caco, mas eu gostei mais da outra. Não, mas essa aqui tem um valor sentimental diferente para mim. Então, assim, a gente ficou nessa troca durante 2 anos, até eu chegar num denominador comum e poder apresentar o livro da forma como realmente eu gostaria, né? Talvez outras fotos que o próprio Eduardo achou que eram melhores, talvez ficariam melhores no livro. Mas agora vai ficar pro segundo. Perfeito, perfeito. Caco, dentro das fotos, de cada elemento, o que tu pode contextualizar um pouquinho do que as pessoas vão encontrar? As pessoas vão encontrar no livro 4 elementos e 8 direções um pouquinho de física, um pouquinho de química, um pouquinho de biologia, um pouquinho de experiência pessoal e profissional, um pouquinho de espiritualidade, um pouquinho de humildade, uma diversidade cultural diferente, lugares diferentes, posições fotográficas diferentes, perspectivas diferentes, luminosidade diferente e principalmente a questão técnica do livro, que para quem gosta de fotografia vai poder ter a possibilidade de ver no cantinho dele um negativo. E esse negativo possui então a nomenclatura de cada fotografia que eu fiz. Então essa nomenclatura, ela vai dizer
qual é a abertura, a lente, a velocidade, o ISO, né? Então isso vai proporcionar a outras pessoas, a outros fotógrafos, a questão técnica de poder saber qual foi a nomenclatura que foi utilizada para fazer aquela fotografia. Perfeito. Existe uma foto favorita nesse livro? Todas elas têm um cunho sentimental muito grande, assim, né? E eu acho que uma foto, eu não vou dizer para ti que talvez seja a favorita, mas a foto de Blumenau, do Castelinho, do final de tarde, é uma foto icônica porque me abriu as portas para um novo universo na minha vida, né? A foto da Aurora Boreal é uma foto que me chamou muita atenção também porque foi muito difícil de fazê-la, né? E pelo frio extremo, pelas condições climáticas, né? E pelo processo de poder sair daqui e chegar até a Noruega e fazê-la. Temos outras fotos também do Elemental Fogo, também no vulcão, em Pucón, que quando eu cheguei na base do vulcão, o vulcão entrou em erupção. Então, assim, eu passei um processo muito difícil de subida, que demoraria, no caso, 8 horas para subir o vulcão, e eu tive que subir o vulcão em 5 horas e meia, porque o parque fechava às 5 e meia da tarde. E quando nós chegamos no vulcão, nos pés do vulcão, eram 5 horas da manhã, e 5 e meia o vulcão entrou em erupção. Tivemos que esperar até as 10 horas da manhã. Às 10 horas foi liberado do alerta vermelho para o alerta amarelo. Subimos em 5 horas e descemos em 1 hora e meia, né? De esquibunda, né? Que a gente chama, né? Então, eu acho que esse processo foi um processo, assim, bem cansativo, né? E, ao mesmo tempo, foi gratificante, né? Porque eu acho que tudo com muito esforço, às vezes parece que as coisas para mim precisam ser feitas com mais esforço para que eu possa dar valor. Eu acho que quando a coisa vem muito fácil, parece que a gente não dá valor. E as coisas para mim parece que sempre são mais difíceis. E não sei se o Criador resolveu fazer uma história diferente comigo. A minha prova talvez seja mais difícil, porque ela é prática, oral e escrita ao mesmo tempo. Então, mas assim, eu agradeço, porque hoje eu tenho história para contar, né? Hoje eu estou aqui sentado na sua frente, no Tyson, estou contando um pouquinho da minha vida, da minha história, mas relatando para ti aquilo que eu passei realmente como experiência, né? Pessoal, profissional, e poder mostrar para as pessoas também um pouquinho da minha carreira nesses 30 anos. E dessas fotos, nessas 80 fotos, qual foi o registro que tu disse que assim, porra, esse daqui foi algo que me surpreendeu o resultado dela? E também de experiência, tu viver, depois conseguir assim olhar, que nem tu deu exemplo da Aurora Boreal. Eu sei que cada uma tem um significado. Sim. São várias, Neto, assim, tem algumas fotos assim que foram super difíceis de fazer, pela condição de tempo, né? Condição de climática, esperar o momento certo para fazer a fotografia, utilizar o equipamento necessário para fazer aquela fotografia. Então, assim, tem 4, 5 situações. Tem uma foto que eu acho uma foto muito bonita, que inclusive estávamos conversando aqui nos bastidores, que é a foto da igreja São Paulo Apóstolo, tá no Elemental Fogo, tá bem quase no final, que é a foto que o padre João Bachmann tem uma novena que ele faz da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E quando eu recebi a notícia que eu ia expor na Photo Week DC, eu resolvi fazer, porque eu tinha feito a novena, resolvi fazer pedir para ele para eu colocar, porque eu já tinha ido fazer a novena, eu tinha visto aquela situação de luz, e aí eu disse, poxa, padre, o senhor não deixaria eu colocar o drone dentro da igreja? Essa foto aqui. O senhor não deixaria eu colocar o drone dentro da igreja? Não, porque não pode, porque não. Padre, eu queria dar para o senhor de presente uma foto desse momento. E então ele acreditou no meu processo criativo, acreditou no meu profissionalismo. Até hoje ninguém mais conseguiu colocar o drone lá dentro, porque nunca mais foi autorizado a colocar um drone dentro da igreja. E esse momento aqui é o momento onde as luzes são apagadas e as pessoas acendem as suas velas e fazem a sua reza. Então, assim, é um momento muito emocionante,
que me toca muito o coração. E para mim é uma honra poder participar desse momento aqui com as pessoas. Porque é um momento único, um momento onde as pessoas vão se entregar completamente à sua fé, né? E através da minha fé eu consegui chegar em Washington e expor uma fotografia da minha cidade, Blumenau, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse mostrar a minha foto para o mundo, na maior exposição fotográfica do mundo. Então quando eu fotografei, que eu fiz essa foto, que eu coloquei o drone lá dentro e observei que cada vela dessa acesa era uma alma e que as luzes da porta eram um céu. Então eu observava que as almas estavam próximas ao céu. Então essa foto, emocionalmente para mim, assim, particularmente, eu tenho um carinho muito grande por ela. Primeiro, pela dificuldade de fazer essa fotografia. Segundo, pela luminosidade que foi feita essa foto. As próprias... Essa cor púrpura que vem ao redor são luzes que são projetadas através das velas no teto branco da igreja, com a influência das luzes que entram para o lado de fora, né? Então, assim, essa coloração aqui, a forma como foi feita essa fotografia e a técnica utilizada, que é colocar um drone dentro de uma igreja onde está milhares de pessoas, né? Sabendo que você tem outras pessoas embaixo também, então hoje é praticamente impossível de você fazer isso, mas eu na época consegui fazer. Então ela me chama muita atenção e ela tem um cunho emocional muito grande para mim. Então eu agradeço o padre por ter me dado esse privilégio de poder registrar esse momento. E Caco, pra gente finalizar, tem até eu ia pedir pro Tyson botar o plano aberto aqui pra gente. Quando você fala da foto ali que te levou pra tua primeira exposição, foi uma que ela acaba passando aqui, que é aquela ali de Blumenau, né? Uhum. O que eu queria que tu fizesse uma reflexão é sobre o seguinte: a gente que é de Blumenau, a gente passa todo dia por ali e a gente acaba banalizando, porque vira paisagem. Óbvio que eu acho que é um empreendimento, até esses tempos atrás a gente teve como falar com o pessoal da Van, que é algo também de se reconhecer que foi o trabalho deles que acabou fazendo com que a gente tenha o Castelinho, que ficou um tempo abandonado em função da falência da Melman, tudo ali. E é algo que é muito bonito e às vezes a gente não consegue enxergar a beleza que tem. Qual foi a dificuldade para fazer essa foto? Quanto tempo você demorou? E qual foi aí a repercussão que você teve de outras pessoas olhando isso, que às vezes vira um cenário que a gente não repara todos os dias? Óbvio, o blumenauense acaba reconhecendo como um ponto turístico e de referência que identifica a nossa cidade, mas às vezes a gente não tem noção de quanto belo é. Essa fotografia, ela tem um cunho muito especial para mim, porque assim, foi um final de tarde, foram mais de 450 fotos feitas, faltando 5 minutos para terminar a bateria do drone, quase já próximo das 7, passava já das 7 horas da noite, foi quando eu consegui fazer esse clique. Essa foto, inclusive, eu dei para o Luciano Hang, da Van, dei para ele de presente, mas eu dei a fotografia para ele com os letreiros da Van. Por quê? Porque essa foto aqui, quando eu mandei para a Associação dos Adidos Culturais Americanos, eles não aceitam publicidade na fotografia. Então eu tive que retirar a propaganda da Van, que tinha acima do Castelinho, para poder enviar essa fotografia para o concurso. E por ela ser a réplica da prefeitura de Michelstadt, né? Por ela ter sido fotografada de drone, por ser Blumenau, por esse final de tarde magnífico, eu sou suspeito em dizer, mas eu já tive outras pessoas que tentaram fazer essa fotografia e não conseguiram chegar nessa coloração. E eu acho que o Blumenau se passa todo dia, e é como você falou, acaba banalizando, acaba não observando a beleza que a nossa cidade proporciona. E eu me sinto lisonjeado, primeiro como blumenauense, em levar o meu nome da minha cidade para o mundo todo, através de uma fotografia. Olha o poder persuasivo que uma fotografia tem. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto também muito contente em saber que eu valorizo a minha terra, valorizo a minha cidade, e nem sempre somos valorizados, né? Porque o fotógrafo, ele às vezes, né, um elogio, uma curtida numa fotografia no Instagram, ela vale muito mais do que um dinheiro que tu recebe de um cliente. Porque é ali que tu é reconhecido como pessoa, como profissional. E o Luciano Hang, da Van, eu queria agradecer muito ao Luciano,
por ele ter me recebido lá e ter recebido essa fotografia. Hoje essa fotografia faz parte do cenário da van e eu tenho assim, um carinho enorme por ele ter tido principalmente a humildade, né, e a benevolência como um cidadão que valoriza a cultura em deixar esse nosso cartão postal, não deixar esse nosso cartão postal morrer, né? Hoje nós temos isso aí que querendo ou não, você vir a Blumenau e não passar por esse castelinho é quase impossível, né? Então ele é icônico realmente, ele é uma foto icônica, é uma foto que eu tenho muito orgulho de ter feito e principalmente, não só pela técnica, mas pela dificuldade que eu tive para fazê-la. Tá, uma outra foto que eu vejo que ela acabou, a gente usa o termo viralizando, mas eu acho que ela se torna uma referência de Blumenau, principalmente quando a gente apresenta como destino turístico, de apresentar a cidade, é a foto acima ali. Essa foto também, ela... Como é que você vê quando olha pra internet, digita no Google lá Blumenau e ela é uma das fotos que mais aparece, assim? Eu me sinto orgulhoso, né? Me sinto orgulhoso porque eu acho que mostrar a cidade de um ângulo diferente requer uma habilidade. Agora, você mostrar a tua cidade de um ângulo diferente, ainda com uma luz totalmente diferenciada, aí você se torna um pouco mais orgulhoso, né? Não se deixando envaidecer-se, não também, digamos assim, alimentando-se o ego, né? Ah, porque eu consegui fazer, não. Isso vai ficar marcado para sempre na história. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, talvez eu já esteja velhinho, com a mesma idade do meu pai, que fez 80 anos de idade, com 60 anos de fotografia. Queira eu que eu chegue até essa idade, mas lá na frente as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, pô, aquela foto antiga de Blumenau foi feita com drone e foi ele que fez, com aquela condição de luz, com aquele processo criativo que ele teve naquele momento. Assim como nós olhamos, por exemplo, hoje, um arquivo histórico lá com a dona Sueli Petri, fotos antigas de Blumenau, e tu pensa, poxa, como é que o cara tinha uma câmera fotográfica para fazer uma foto dessa naquele tempo? Mesmo sendo de preto e branca, você vê o olhar do fotógrafo diferenciado. Então esses são os viajantes do tempo, que eu chamo, né? Que a fotografia ela tem essa capacidade de viajar ao passado, viver o presente e também observar o futuro que vem pela frente. Aí eu não sei onde a fotografia vai parar, porque talvez a gente já voe pessoalmente e utilize já uma técnica de retina, que eu acho que é o que a inteligência artificial, aonde acho que a inteligência artificial vai chegar, nós vamos ter uma câmera embutida dentro da nossa retina no olho e quando nós piscarmos, nós vamos fazer uma fotografia. E nesse meio tempo nós já vamos ter suporte técnico necessário para se deslocar como um drone, mas como pessoa, sem precisar de um aparelho para poder fazer isso. Apenas uma eletrostática, não sei te dizer qual é a tecnologia que vai ser usada, mas eu creio que o Elon Musk já sabe o que vai ser usado. Só o registro. E as 4 outras imagens são da onde? O vulcão, o Pucon, isso foi o momento que ele entrou em erupção, que eu estava no pé do vulcão, Aurora Boreal na Noruega. Se eu não me engano, esse navio é a saída do porto de Itajaí e a foto acima é a praia de Taquaras num dia movimentado de verão. Então assim, tem lugares distantes, mas eu também tenho lugares aqui em Santa Catarina onde eu valorizo o nosso turismo, nosso local, as nossas paisagens, né? Eu vendo muito Santa Catarina. Para onde eu vou, eu sempre falo muito bem de Blumenau, eu sempre falo muito bem de Santa Catarina, porque eu acho que a maior propaganda, a sua imagem é o nosso negócio. Então, a minha maior propaganda, o que é? É quando eu falo para as pessoas dos lugares onde eu vivo, né? Então, se você vê, tem fotos do Farol de Santa Marta, tem Farol de Santa Marta, metrô de Washington, pôr do sol nas Maldivas, Cambará, Aurora Boreal. Então, enfim, são lugares diferenciados, mas todas elas, se você perceber, ela tem uma luz diferente. Uma luz... Ah, mas tu tratou? Não, essa foto não foi feito tratamento. Essa é a luz natural dela.
Ela foi feita dessa forma. Eu praticamente quase não trato minhas fotografias. Eu faço uma evidência muito baixa de sombra, contraste e cor, muito pouco. Agora a manipulação é muito difícil. Perfeito. Caco, primeiro eu queria agradecer pela sua vinda aqui na Jovem Pan, parabenizar pela sua história, pelas 3 décadas aí de trabalho como fotógrafo profissional, artista da fotografia, e reforçar o convite aí para as pessoas no dia 27 de maio prestigiarem o lançamento do livro, a sessão de autógrafos, poder entender um pouco mais, numa proximidade contigo, o que foi essa curadoria. Então, peço para reforçar só o convite. Eu convido então as pessoas que estão em casa, que se na terça-feira, no dia 27 de maio, e eu for merecedor, né, da presença de cada um de vocês lá, gostaria que participasse da minha vernissagem, né, do lançamento do meu livro, no dia 27 de maio, às 19h30, na Blue Livro, no Shopping Parque Europeu. Estarei lá esperando vocês, com o coração aberto, com o espírito renovado e principalmente pronto para te receber, para conversar contigo e te mostrar um pouquinho de tudo que aconteceu na minha vida durante esses 30 anos e principalmente do que eu tenho a oferecer a você dentro desse livro, que é um mergulho, é uma viagem ao desconhecido e principalmente a buscar você a ser quem realmente você é, mesmo sabendo, mesmo não sabendo aonde os caminhos vão te levar. Perfeito, agradeço a vinda de Caco Valdrich, fotógrafo e artista, falando sobre o lançamento do seu livro Os 4 Elementos e 8 Direções, que acontece no dia 27 de maio, terça-feira, na Blue Livros, aqui na cidade de Blumenau. Caco, obrigado pela sua participação em vinda da Jovem Pan. Eu que agradeço, Neto. Muito obrigado mais uma vez. É uma honra poder estar aqui, dividindo esse espaço e tempo contigo. Perfeito. Gente, acompanhem, compartilhem, curtam, sigam a Jovem Pan e sigam também o Caco Valdrich aí para sempre estar acompanhando os melhores registros da fotografia e da vida do nosso cotidiano, do nosso mundo. Valeu!